E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Antes das notícias em si, vou fazer um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas e hoje vai em especial para o senhor Almeida. Então muito obrigado a todos que são membros do canal. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa e dar uma ajuda financeira pra gente seguir produzindo, clica nesse botão Seja Membro que aparece em algum lugar na sua tela. Caso faça adesão à categoria Sócio Atleta, que tem participação no grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade que tem uma publicação com todas as instruções para você fazer parte desse grupo. O Cruzeiro treinou nessa quinta-feira de manhã na Toca da Raposa e fechou a preparação para o jogo de amanhã, partida decisiva do Cruzeiro contra o Avaí às 9h30 da noite lá no Estádio da Ressacada. A comissão técnica relacionou 23 jogadores para a partida. Ficam de fora o volante Adriano e o meia Giovani, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e alguns nomes por opção da comissão técnica, como Cáceres, Jean Vitor, Dudu e Vitor Roque. Nesses nomes aí me espanta um pouco a situação do Cáceres, né? Parece nítido que o Vanderlei Luxemburgo não é o maior fã do futebol do paraguaio. Sempre que tem outros laterais disponíveis, ele opta pelo Rômulo e dessa vez pelo próprio Norberto, que tá voltando de lesão. Então o Cáceres nem viajou e eu acho que é o lateral do Cruzeiro mais seguro, ou que pelo menos mostrou mais futebol durante o tempo em que esteve aqui. Por mais que no momento eu acho que todos concordamos que o Rômulo merece ser mantido ali como titular, porque jogou bem as últimas partidas, né? Melhor, inclusive, do que o rendimento do Cáceres. Mas o Norberto ser relacionado, sei lá, eu fiquei um pouco aí com a pulga atrás da orelha, lembrando que na época de Vasco, o Luxemburgo também só botava o Cáceres em última opção, né? Ele preferia jogar com o Iago Pikachu como lateral, e o Iago Pikachu é muito bom ofensivamente, mas é péssimo na marcação. Dessa vez o Vitor Roque não viajou e particularmente não me espanta, tá? Porque nesse processo de transição é natural que um jogador que tá chegando agora, 16 anos, às vezes seja relacionado, às vezes não, às vezes entre no segundo tempo, como aconteceu na partida contra o Botafogo. Dessa vez ele não viaja e quem entra nessa lacuna é o atacante Zé Eduardo, que não era relacionado para um jogo desde o dia 29 de setembro, quando não saiu do banco no empate contra o Guarani em Campinas por 1-1. Eu tenho muita vontade de ver o Zé Eduardo finalmente tendo a oportunidade de jogar no Cruzeiro, né? Porque é um menino ali que na base teve alguns bons momentos, passou por empréstimos no Vila Nova e depois no América de Natal, onde fez muitos gols, coisa que os nossos atacantes têm tido problema de fazer e não é de hoje. Aí ele voltou pra cá no ano passado, aquela situação complicada ali na época até do Ney Franco, né? E aí depois veio o Filipão e não quis dar oportunidade pro moleque em nenhum momento. Nessa temporada teve o problema cardíaco. Agora ele vai ser relacionado, certamente não vai ser titular. Fica inclusive a dúvida se joga Marcelo Moreno ou Thiago. Ambos têm aí boas virtudes, né? E o Zé Eduardo deve ser mesmo uma terceira opção ali para talvez entrar no final de jogo. Uma ausência por questão médica é a do meia Claudinho. Ele testou positivo para a Covid-19 e está em isolamento. O atleta recebeu a primeira dose da vacina em setembro e no momento está assintomático. Quem também teve suspeita de Covid foi o volante Adriano. Ele mostrou alguns sintomas da doença, mas o teste foi negativo. Adriano estava no Rio de Janeiro e se reapresentou à Toca nesta quarta-feira, encerrando os rumores que ele poderia entrar na justiça contra o clube. Segundo reportagem do Globo Esporte, o Adriano não recebe o seu salário integral desde o mês de abril, caras. Então, assim, motivo para entrar na justiça ele tem, ele poderia fazer isso, mas até o Samuel Venâncio fez contato com o staff do jogador, isso nunca passou pela cabeça do Adriano, nem do Bruno Vicentim, que é o empresário dele. Isso aí tá fora de cogitação, foi só um boato mesmo que circulou na internet aí a partir do momento que o Adriano não se reapresentou no domingo, como a maioria dos jogadores, né? Ele tava lá no Rio de Janeiro, aí depois parece que perdeu 2 voos, mas no final das contas já tá treinando na Toca da Raposa, já se reapresentou, não tem problema nenhum, não tá com Covid também não, e só não vai jogar essa partida contra o Avaí porque tá suspenso. E com relação a Claudinho, é óbvio que não tem hora boa para se contrair Covid, né? Mas ele acabou ficando doente no pior momento possível porque ele estava muito cotado para ser titular nesse jogo como meio atacante central do Cruzeiro na vaga do próprio Giovani, que também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então que se recupere logo, que volte 100%, porque o Claudinho é um jogador que melhorou muito desde a chegada do Pofechô. Mas nem tudo são ausências, alguns atletas importantes voltam a ser relacionados para esse jogo. Ariel Cabral e Ramon, que cumpriram suspensão na última rodada, além de vários jogadores que estavam no departamento médico, como Flávio, Norberto, Marcinho e Wellington Nem. Marcelo Moreno também volta a compor o grupo após servir a seleção boliviana nas eliminatórias. Imagino que o Cruzeiro vai jogar na mesma estrutura que vinha apresentando nas últimas rodadas, tá? É Fábio no gol, nas laterais Rômulo e Matheus Pereira, a zaga
com Ramon e Eduardo Brock. No meio campo é Nonoca e mais um, aí fica a dúvida se vai ser o Flávio, o Marco Antônio ou o Ariel Cabral, ou até o próprio Rômulo jogando no meio campo com o Norberto entrando de lateral direito. Eu acho que o mais provável é que jogue o Flávio, tá? Porque é um jogador um pouco mais combativo, né? E esse é um jogo muito pegado contra o Avaí fora de casa. No quarteto ofensivo a gente deve ter Bruno José e Vitor Leque jogando pelos lados do ataque. Quem vai ser esse camisa 10, esse meia armador? Pode ser Marcinho, pode ser o Wellington Nem, pode ser o próprio Marco Antônio, né? Embora eu ache difícil, porque o Vanderlei Luxemburgo já falou que enxerga ele mais como volante do que como meio atacante, e pode ser até o Rafael Sobis. E lá no comando de ataque é realmente essa dúvida entre Thiago e Marcelo Moreno. Eu vi algumas pessoas falando que tem chance do Thiago seguir como titular, mas eu acho que o Vanderlei vai voltar com o Marcelo Moreno por uma questão de hierarquia mesmo. E como o Luxemburgo está suspenso nessa partida pelo terceiro cartão amarelo tomado contra o Botafogo, a equipe vai ser comandada na beira do campo pelo auxiliar Maurício Copertino, não confundir com Maurício Pochettino. É um jogo chave pra gente, porque se o Cruzeiro vencer, vai ficar a 8 pontos do G4, né? Porque justamente o Avaí é o time que fecha o G4 e faltam 7 rodadas para disputar. Então se a gente ganhar essa partida, vai dar sim uma animada muito boa na torcida e no elenco também. E outro motivo pra gente querer demais ganhar essa partida é que o Cruzeiro pode subir para o 10º lugar na tabela, tá? Porque como o Vila Nova e o Sampaio Corrêa já jogaram na rodada e hoje estão na nossa frente, se o Cruzeiro ganhar, vai a 42 pontos, passa os dois e fecha a rodada em 10º lugar. E convenhamos, a gente precisa entrar nessa reta aí, nessa parte de cima da tabela. E para não passar batido sobre a questão dos salários atrasados, tem vários setoristas do Cruzeiro dizendo que a partir dessa semana, né, a partir de ontem, quarta-feira, começaram a pagar alguma coisa para os funcionários, para os atletas, mas até agora eu não vi nenhuma informação de que tem, assim, efetivamente, ó, já pagou isso, acertou tal mês, pagou parcial, eu não vi nada sobre isso. Então parece que realmente estão começando a pagar, mas isso não foi confirmado por ninguém que trabalha lá no Cruzeiro até agora. O meio-atacante Igor Lemos, um dos destaques do nosso time sub-20 na temporada, renovou o contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023. Em 2021, ele soma 30 jogos com 8 gols e 6 assistências. É uma ótima notícia que o Igor tenha renovado, até porque ele já estava naquele período final de contrato, né, nos últimos 6 meses. Se ele quisesse, poderia ter saído para qualquer outro clube sem o Cruzeiro receber nada, mas ele optou por estender o seu vínculo com o Cruzeiro. E é um jogador muito promissor, muito habilidoso, né, um meio-atacante interessante. Se o Cruzeiro quiser, pode aproveitá-lo no time sub-20 até o ano que vem, tá? Porque ele é de 2002, então ele ainda tem mais um ano de júnior. Mas se o Vanderlei Luxemburgo quiser aproveitá-lo já no elenco principal, não tem nada que impede, né? Ele inclusive já treinou várias vezes com o time de cima lá na Toca da Raposa e pode a qualquer momento receber uma chance. E para fechar, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu nessa quarta-feira flexibilizar a capacidade de público nos estádios da capital. Eram 30% e agora passam a ser 50% liberados. Com isso, o Mineirão pode vender 31 mil ingressos e o Independência 11.500. Aí o Cruzeiro pode até rever aquela questão de em qual estádio ele vai querer mandar os seus jogos, porque ultimamente a gente tem jogado sempre no Independência, mas tendo 50% do Mineirão, passa a ser também uma alternativa, né? 30 mil pessoas ali no Mineirão já dá um barulho e eu tenho certeza que não é deficitário. Só que eu acho que essa decisão também vai passar muito por esse jogo de amanhã contra o Avaí, porque se o Cruzeiro ganhar, vai rolar aquela empolgação, aquela possibilidade de acesso, e nesse contexto é muito mais fácil você botar 30 mil pessoas no estádio. Se a gente não conseguir vencer, ficar somente essa briga aí para fazer os 45 pontos e não cair, aí naturalmente o engajamento da torcida é menor e eu acho que o Independência dá conta. E gostaria que vocês comentassem também onde preferem que o Cruzeiro mande suas partidas. Eu gosto que a gente jogue sempre que possível no Mineirão, mas entendo a questão financeira, né? Abrir o Mineirão para tomar prejuízo é burrice, entendeu? Nesse contexto, se for menos de 10 mil pessoas, é melhor jogar no Horto mesmo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!